Domingo, dia do Senhor, queremos nesta manhã nos reunir em o nome do Senhor, em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Deus Espírito Santo, que é o Deus que age hoje em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos traz força, sabedoria, que nos orienta, que nos reergue, que nos capacita a podermos praticar e vivenciar a vontade do nosso Deus. Então venha com a gente às 9 horas, culto com Santa Ceia, e a podermos também interceder pelo povo do Rio Grande do Sul, pelos familiares, por essa tragédia que está se desenrolando sobre o estado do Rio Grande do Sul. E assim podermos juntos, como corpo de Cristo, interceder pela misericórdia do nosso Senhor. Vem estar com a gente então a partir das 9 horas. Conhecidos por nossos frutos. Um pastor estava falando com uma senhora que assistia às suas conferências públicas, conhecia bem a verdade, estava familiarizado com todos os princípios da doutrina bíblica da Palavra de Deus. Não tinha dúvida nenhuma, isto é, só em relação à sua vizinha mais próxima, que era cristã e gozava de uma boa reputação na igreja. Por que eu deveria unir-me à igreja? Perguntou aquela senhora. Não houve modificação na vida da minha vizinha. Ela continua falando mentiras e é maldizente, faz muitas outras acusações e coisas que desaprovam a sua igreja. E assim, quanto se saiba, aquela senhora nunca veio a se unir àquela igreja, à sua comunidade. Por quê? Pessoas aqui ficam fora do redil porque veem maus frutos na vida de alguns membros ou dos que se dizem ser cristãs. Muitos ingressam na igreja por terem visto os frutos da justiça na coerente vida dos seus membros. Perguntou-se a uma jovem senhora: a pregação do pastor foi que levou a senhora a aceitar Jesus? Não, não foi nenhuma pregação, respondeu ela. Foi a vida prática da minha tia que me inspirou o desejo de seguir Jesus. Que tipo de exemplo? Que exemplo você está deixando aos seus vizinhos, de exemplo de vida, de vivência, de vida cristã? As pessoas, elas olham para a gente, elas leem a nossa Bíblia. Se você diz ser cristão, você precisa ser uma Bíblia aberta àqueles que você vive e convive no seu dia a dia. Hoje nós temos o sexto domingo da Páscoa, após a Páscoa. O versículo bíblico para lema e tema das senhas diárias é do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, disse Jesus. Então, é pelos frutos, Jesus diz, pelos frutos vos conhecerão. Então, não pode uma árvore produzir outro fruto a não ser aquele que a árvore foi posta por Deus para produzir. Vamos nós também produzir frutos de amor, de alegria, de paz, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. É o Deus Espírito Santo agindo em nossas vidas. Quando Ele age, tudo se transforma. Do Salmos, capítulo 42, versículo 1, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que de fato possamos também ansiar em buscar a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus, em louvar, engrandecer ao nosso Deus, assim como a corça, ela anseia por água, ela anseia para estar na água. Assim nosso coração possa ansiar pelo nosso Deus e ser satisfeito pela palavra de Deus. No Novo Testamento de Lucas capítulo 17, versículo 5, onde os discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Muitas vezes também nós precisamos reconhecer que a nossa fé, ela é muito pequenininha. Jesus certa vez disse: olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis ao monte: transplanta-te no mar. Então a nossa fé, de fato, precisamos muito
alimentar ela, fortalecê-la e precisamos saber depender do nosso Trino Deus cada dia. Como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, podemos sentir fraqueza na fé. Diariamente nos damos conta do quanto somos incapazes de cumprir os ensinamentos de Jesus. Também em nossas orações está o anseio de que Ele nos faça perseverantes e fortaleça a nossa fé nele. Fé que não pode ser medida, mas que se torna percebida por meio dos gestos, palavras e ações. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer grandes coisas. Não é eu, mas Deus pode fazer. Então, permitamos Deus trabalhar, renovar, fortalecer a nossa fé. Que um momento de culto, um momento de oração, um momento de devocional seja sempre momentos de fortalecimento, de sermos guiados pelo Deus Espírito Santo. Aí numa palavra de Willem van der Zee que diz assim: Deus dos vivos e dos mortos, quando o poder da morte irrompe em nossas vidas e nossos corações, o que mais podemos desejar que alguém como tu, como teu filho, passasse e ficasse parado, nos dissesse uma palavra e nos tocasse, afugentasse o nosso medo, curasse a nossa dor e banisse a nossa morte? Mas nós nada mais temos do que histórias de esperança e cantamos um cântico de saudade. Deus dos vivos e dos mortos, dá também aos nossos dias sóbrios e a nossa vida marcada pela morte um sinal de vida e desperta em nós a fé que estamos sós e que não seremos perdidos. Que Deus nos guie, nos oriente, fortaleça a nossa fé, nossa vida e a comunhão com os irmãos uns com os outros nesse dia hoje que é dia do Senhor e também durante essa semana que se inicia.